apresentação. Bom, como vocês estão acompanhando, essa nossa sexta aula vamos dizer assim, a segunda aula sobre o período do milagre econômico. A primeira aula, ela foi gravada de ontem, certo? E essa a gente tem a nossa segunda aula. E ainda em torno do milagre, a gente vai ter uma terceira aula, que é a aula da semana que vem. Semana que vem só tem uma aula, eu vou gravar essa aula e vou deixar lá para vocês. Seria a semana da Pátria, né, que não teria aula, mas o novo cronograma da USP prevê a aula, mas a segunda-feira não é feriado. E eu decidi dar uma aula só durante essa semana e uma aula gravada eu deixo lá, mas tem o quiz na semana que vem, que é justamente sobre esse período do milagre, mas fica para a semana que vem. Eu mando um zap aí avisando as datas do quiz, etc. Um zap não, um e-mail para vocês. Em relação, então, à nossa aula de hoje, certo? A questão do milagre, como eu disse, essa é a segunda aula sobre o milagre. Na primeira aula, a gente um pouco definiu a ideia de por que milagre, né? Por que a gente chama esse período do milagre? Basicamente, a ideia é de que é um período relativamente longo, né? São 6, 7 anos, de taxas fortes de crescimento, normalmente uma média acima de 10%, né? A gente viu uma média de 11% ao ano de crescimento, com um pico de 13%, quase 14% de crescimento em 73, liderado pelo setor industrial, que tem, então, taxas também 13%, 14% de crescimento ao ano, o maior crescimento da história, o maior período de crescimento da história. E a gente vai chamar de milagre porque nesse período, você não tem nenhuma... As grandes travas do crescimento, vamos dizer assim, que fazem com que os ciclos de crescimento, normalmente, eles sejam mais curtos, o que algumas vezes a gente diga que são até voos de galinha, é porque, normalmente, esse crescimento ele vai ser interrompido por algum motivo. Ou motivo porque eu não tenho capacidade produtiva, ou porque eu não tenho, ou a inflação está batendo a porta, eu preciso arrefecer o crescimento para a inflação segurar, vou subir taxa de juros, vou fazer aquilo tudo, ou eu tenho problema de balanço de pagamentos. E o que a gente fala do milagre, certo, é que eu não tive muito esses problemas. O milagre teve, vamos dizer assim, um pouco a sorte, o milagre nunca é fácil de explicar, mas ele começa com uma situação de capacidade ociosa e, ao longo do tempo, ele vai aumentar a capacidade produtiva. Ao aumentar a capacidade produtiva, certo? Quer dizer, ele faz investimentos, por um lado, mas também faz importações. Essas importações têm uma tendência a gerar problemas de balanço de pagamentos, e esse problema de balanço de pagamentos, no fundo, durante o milagre, foi aliado, de um lado, pelo crescimento das próprias exportações, e, por outro lado, pelo endividamento. O Brasil se endividou e conseguiu, vamos dizer assim, não ter grandes problemas de balanço de pagamentos. Aí tem uma questão, se esse milagre é milagre, porque um endividamento, alguma hora vai ter que pagar, certo? Talvez seja uma forma meio complicada de você evitar, vamos dizer assim, esse problema, mas de qualquer maneira. E a outra questão é a inflação. A inflação foi relativamente controlada, a gente vai voltar a falar sobre ela hoje, e a gente discutiu na semana passada que, pelo lado da inflação, também não teve inflação, as taxas oficiais de inflação até caíram, vamos dizer assim, mas tem aí uma discussão toda sobre, principalmente, as taxas de inflação do final do período, e a existência, vamos dizer assim, de políticas de controles de preço muito fortes, que, vamos dizer assim, põe um pouco de neblina, vamos dizer assim, nesse milagre, deixa esse milagre um pouco mais complicado. Mas, de alguma maneira, essa é a ideia do milagre. Crescimento forte, com investimentos, sem inflação e sem grandes problemas para os pagamentos. Mas, esse sem inflação e esse sem grandes problemas para os pagamentos é o que a gente questionou um pouco na aula passada. A gente também viu na aula passada o que puxa o milagre, aí vocês têm aí
uma foto da ponte Rio-Niterói, né? Então tem obras públicas sendo feitas, etc. Então a construção é uma área importante nesse período. Além das obras públicas, você tem além da retomada das obras públicas, você tem na construção também o crescimento forte do mercado imobiliário, né, com o sistema financeiro da habitação, o crescimento das chamadas, na época, casas populares. A gente até disse que não era tão popular assim, não é exatamente Minha Casa Minha Vida, ou esse novo projeto aí do Bolsonaro, que eu esqueci o nome. Então, não são casas tão populares assim, né, casas da classe média, mas o sistema financeiro da habitação, a existência de financiamento para aquisição e as novas regras do mercado imobiliário, do mercado dos aluguéis, por exemplo, né, a introdução da correção monetária, do sistema de aluguéis, etc., deu um empurrão no mercado imobiliário, né, as pessoas passaram a construir mais casas para vender essas casas, tem um sistema de financiamento, e você também tem algumas pessoas construindo casas para fazer o aluguel, para fazer o uso das casas com aluguel, dado que você tem menos dificuldades com o sistema de aluguéis, dado as novas regras do mercado. Então, a construção puxa, tanto a construção pesada como a construção civil, mais simples, vamos dizer assim, a construção pesada, a gente diz, das grandes infraestruturas, e a construção civil mais simples das casas, certo? Não seja tão simples assim, mas isso de um lado, e por outro lado, bens de consumo duráveis, né? Então, a gente já falou alguma coisa, né? Antes de começar as aulas, a gente estava conversando sobre a existência também, um crescimento de um crédito, um sistema de crédito ligado ao consumo de bens de consumo duráveis, né? Então, você poder comprar lá a tua geladeira no carnê, né, em 10 vezes, comprar a batedeira, comprar o fogão, comprar a televisão, comprar os automóveis. Tem um sistema de consórcio que também vai entrar em cena aqui, né? Então, há um crescimento, um boom na aquisição via financiamento de bens de consumo duráveis. A gente chamou isso na aula passada, que é uma espécie de um American Way of Life que veio para o Brasil, né, parecido um pouco com o American Way of Life americano, são os mesmos setores, e também com muito crédito, né? Também tem um envolvimento grande, vamos dizer assim, não só das empresas fornecedoras de bens de consumo, como também você tem, vamos dizer assim, todo o bloco, né, funcionando, que vai desde as empresas que vendem os produtos, né, as empresas comerciais, né, você tem os grandes magazines, ou as grandes lojas de departamento que vão crescer nesse período, né, na época era o MAP, a Mesbla, tá? Deve ter outros que eu não me lembro, e junto com então, as empresas que produzem, né, os automóveis, as geladeiras, etc., você tem essas empresas, departamento, você também tem uma parte do sistema financeiro, que são as financeiras que fazem esse financiamento do crédito ao consumidor, né, e você tem também, todo mundo vai crescer muito no Brasil a questão das propagandas, né, do sistema aí de marketing, vamos chamar assim, né, de propaganda e marketing, está tudo associado, então é um bloco todo que cresce em conjunto. Então, esses são os setores principais a puxar o milagre. Então, numa certa discussão, o milagre é interno, né? Você tem um crescimento muito forte da economia doméstica, são indicadores domésticos que estão crescendo. A questão externa, a gente também vai rever um pouquinho hoje, né, ela não está fora, né? Há uma atenção muito forte do governo em relação ao setor externo, até porque ele sabe que o crescimento do mercado interno demanda, vamos dizer assim, ampliação da capacidade produtiva, e essa ampliação da capacidade produtiva depende de importações. Para a gente não morrer, vamos dizer assim, porque a gente não tem dinheiro para fazer as importações, há um forte estímulo às exportações. Então, diferente dos governos anteriores, né, que você tem um estímulo às exportações, as exportações foram bastante bem, mas mesmo que a gente reconheça que as exportações são uma nova fonte de dinamismo da economia brasileira, com novos produtos, novos compradores, né, novos países que estão na nossa pauta, vamos dizer assim,
o crescimento, por exemplo, das exportações é de algo em torno de 8% ao ano. Enquanto o crescimento no mercado interno, né, a gente já viu o PIB é 10, 11, né, mas o setor de bens de consumo durável está crescendo, o setor de automóveis está crescendo 20, 22% ao ano. Né, então, de novo, o mercado é interno. O terceiro, vamos dizer assim, além do setor de construção e principalmente do setor de bens de consumo duráveis, né, o setor de bens de capital também é um setor que cresce forte. Na verdade, se dividir a indústria, bens de consumo durável e não durável, capital e intermediários, bem de capital e bem de consumo duráveis os dois principais setores a puxarem a economia. Bem de capital, né, os investimentos, basicamente aqui a gente está falando de motores elétricos, motores combustão, esse tipo de bem de consumo, de bem de capital. Né? Então, a gente tem aí um crescimento desses setores. A gente vai ver no fim que é um crescimento relativamente desequilibrado, a gente não tem todos os setores crescendo, nem todos juntos, e como a gente já viu, não é todos crescendo no mesmo ritmo, que pode dar alguns problemas, a gente deixa isso para o final da aula de hoje. Então é isso que puxa o milagre. O milagre é puxado por questões internas, principalmente, as questões externas não são deixadas de lado, né? Você tem um crescimento, então, da indústria, de bens de consumo duráveis, bens de capital e a indústria de construção. São setores mais pujantes aí nessa economia. E no final da aula, a gente estava tentando explicar o milagre aí, certo? Quer dizer, apesar de que milagre não se explica, certo? Mas a literatura costuma levantar quatro grupos de explicações ou de elementos que compõem a explicação do milagre. Né? A existência de capacidade ociosa, o crescimento da economia mundial, as reformas institucionais feitas pelo Roberto Campos e pelo Bulhões no período anterior, e a mudança, né, e a nova política econômica do Delfim. Né? O Delfim é o novo ministro e ele vai mudar um pouco a política econômica, a gente vai ver isso, esse é o tema um pouco da aula de hoje. Né? Então, esses são os quatro, vamos dizer assim, principais candidatos a milagreiro, a santo aqui, certo? Quem vai operar o milagre. Eu, como já disse sempre, né, eu acho que os quatro elementos compõem uma boa explicação do que está acontecendo na economia brasileira. Né? Efetivamente, você tem, né, uma capacidade ociosa inicial que é relativamente importante, que facilita o crescimento econômico no início, né? Mas depois, efetivamente, os investimentos vão ampliar essa capacidade produtiva. A economia mundial, nesse período, foi... Nossa, eu nem consertei o erro. Né? Tem um erro aí de português. Né? A economia mundial cresceu de maneira muito forte durante esse período, certo? O Brasil cresce mais, mas conta com esse crescimento internacional, as nossas exportações foram muito bem contado com esse crescimento. E a gente pode também captar recursos lá fora, dado um sistema financeiro bastante líquido e com taxas de juros bastante razoáveis nesse período. As reformas anteriores, a gente aqui agora há pouco, a gente já acabou de falar um monte dessas reformas que foram importantes, principalmente as do sistema financeiro, mas também a gente destacou na aula passada, certo? Por exemplo, os investimentos públicos que são decorrentes, vamos dizer assim, de uma condição do setor público melhor do ponto de vista financeiro, né? Aí é importante a reforma tributária nessa história. Então, você tem esse conjunto de reformas alavanca, vamos dizer assim, esse crescimento. E, por fim, essa alteração da política econômica que basicamente muda o conceito de inflação que está por trás daquilo. A gente sai de uma inflação de demanda para uma ideia de que a inflação que resta no Brasil é a inflação de custos. Nessa saída, certo, eu posso mudar a composição, ou seja, a ação na política econômica. Né? Eu posso passar a agir em termos de política econômica sem ter que contrair demanda, né? Eu posso pisar no acelerador, vamos dizer assim. Não que o Delfim vai chutar o pau da barraca na política monetária, na política fiscal, mas ele pode flexibilizar essas políticas, né, e não ser mais políticas contracionistas, certo? Principalmente as políticas de crédito, né, elas têm mais liberdade, você tem aí uma expansão do crédito do governo, do setor privado, enfim, que vai ser muito importante também para o crescimento. Né?
Então, são os 4 elementos aí importantes para explicar o milagre. Né? Quando você quer uma explicação única, certo? Quer dizer, os economistas vão fazer lá seus testes econométricos, etc. Eu deixei um texto para vocês verem, e nesse texto eles indicam que as reformas institucionais talvez seriam o principal elemento, né, se você tiver que escolher um deles, para explicar o milagre. Né? Então é isso. Né? Então, o que eu queria ver hoje, com vocês hoje, um pouco, certo? Quer dizer, acompanhar um pouco mais as políticas econômicas que foram implementadas, essa mudança na política econômica que a gente está se referindo aqui, queria detalhá-la um pouquinho com vocês na aula de hoje. Né? Então, a primeira coisa, certo, é pegar o PED. A gente também viu na aula passada, o PED é o Plano Estratégico de Desenvolvimento. Esse período ele é composto, vai ter 3 planos durante o período. O PED é o primeiro, de 67, depois você tem metas e bases, quando o MED se assume, e depois você tem o primeiro PND, primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que vai ser feito também durante o governo MEDS, que é uma obrigação, quer dizer, os governos passam a ter que fazer planos nacionais de desenvolvimento. Esse é o primeiro, depois o Geisel vai fazer o segundo e assim por diante. De qualquer maneira, o PED aqui, né, ele é um plano, ele é um texto interessante de ver, porque ele consagra essa ideia de alteração no diagnóstico da inflação. É por isso que a gente fala do plano. Certo? Quer dizer, o primeiro detalhe que você lê no plano eu fico até surpreso um pouco naquele período, de ver uma certa crítica do PED, no fundo do Delfim, em relação aos governos anteriores. Né? Eles criticam os governos anteriores por terem excessivamente voltados para o combate à inflação e ter contido a economia de maneira talvez excessivamente forte. Né? O que traria problemas políticos para o novo governo, né? Não justificaria, assim, vamos dizer assim, o golpe ou a revolução, como era usado na época, por eles. Né? Então, essa falta da retomada do crescimento é a crítica do PED em relação ao PAEG, no fundo, e, no fundo, é um problema político, né, para eles. Então, tem uma certa insatisfação com o crescimento anterior, e note que o crescimento anterior não foi tão ruim, né? Quer dizer, o ano de 66 é um crescimento bem forte, né? Um crescimento de quase 6%, se eu não me engano. Efetivamente, há um aperto na política monetária ao longo de 66 pelo governo anterior, e que levaria a uma queda do PIB de 67. Né? O PIB de 67 é menor, é 4%. Né? Mas aqui a gente ainda, né, ele está o PED sai em junho, julho, né? Ele está dizendo que o efeito da política de 66, vamos dizer assim, sobre o ano de 67, vai ser de muita contração. Né? No final, a gente vai ver que a contração não é tão pequena assim, foi 4%, mas você tem que olhar que 67, esse ano foi salvo pela agricultura. Né? A agricultura que salvou o ano de 67, porque a indústria cresceu só 2% em 67. Então, há uma certa insatisfação do PED, do Delfim, com o governo anterior, ele dizendo que eles são excessivamente contracionistas, e ainda mais uma contração de demanda, né, certo? Quando a economia vive uma situação de forte capacidade ociosa. Né? Então, se você tem uma forte capacidade ociosa, não tem muito como combater a demanda. Né? Não tem muito por que combater a demanda. Né? Então, o que o PED propõe é uma alteração de objetivos, que ele diz que foram mal elaborados no PAEG, talvez seja uma crítica não tão verdadeira assim, talvez seja um exagero da parte deles. Né? Tanto o PAEG quanto o PED são planos gradualistas, né, que compõem crescimento com inflação, né? Mas aí é uma questão de ênfase. Então, o PED diz que o PAEG enfatizou por demais a contenção da inflação e que eles vão inverter essa ênfase. Né? Então, volto a insistir, os dois planos são gradualistas, é uma questão mais de ênfase. Então, o PED mantém a ênfase gradualista,
Mas em relação à inflação, ela põe a inflação em segundo plano. O objetivo principal do Delfim é acelerar o crescimento, o desenvolvimento econômico, acelerar o crescimento com diversificação setorial, né? A gente vai ver no final da aula também alguma coisa sobre isso. E em relação à inflação, né, a ideia então é de ainda manter a inflação sob controle, mas não precisa ser uma inflação zero, né, um plano gradualista. E em relação a essa inflação, o que ele vai dizer é que o componente de demanda dessa inflação, se é que existiu algum componente de demanda nesse momento, se é que existe ou existiu, ele já foi enfrentado. Não tem problema de demanda numa economia que tem uma capacidade ociosa, como, segundo eles, existia. E, de fato, existia uma certa capacidade ociosa. Né? Então, dado, vamos dizer assim, de que eu não tenho problema de demanda, e dado que eu tenho uma série de reformas que melhoraram a situação institucional do país, né, eu não sou mais obrigado, certo, a ter políticas de contenção de demanda, e o que flexibiliza, então, o uso dos instrumentos de política econômica para essa retomada do crescimento. Então, eu posso usar os instrumentos para retomar o crescimento, né, os instrumentos de demanda, aí, crédito, política fiscal, política monetária, política fiscal, para retomar o crescimento, com certo cuidado, obviamente, né, mas posso fazer isso. E em relação à inflação, né, certo? O que eu vou fazer, né, é atacar o que eles chamam de componentes dessa inflação de custos, certo? Essa inflação de custos que é o que sobra, já que não tem inflação de demanda, para eles o que sobra ali é uma inflação associada a certos custos que estão crescendo acima, vamos dizer assim, da produtividade ou acima do que deveriam estar crescendo. Né? Então, quais os cuidados que o Delfim vai eleger em relação a custos? De um lado, salariais, né? Ele não pode dizer que os custos salariais estavam pressionando a economia, mas ele vai dizer o seguinte: eu não posso permitir que os custos salariais passem a, a ser um problema do ponto de vista da inflação. Ou seja, ele vai dizer que ele continua cuidando dos salários. Né? Se a justificativa, talvez, no período anterior, é que os salários estavam subindo acima da produtividade, ou até que os salários levavam a um excesso de demanda, a justificativa agora é que os salários são custos. Então eu preciso tomar cuidado com eles. E uma novidade que o Delfim implementa aqui é que ele dá uma atenção muito forte à questão dos juros. Né? Os juros se tornaram reais agora, né, com a correção monetária. Né, então, eu tenho juros que aumentaram, né, os juros no Brasil cresceram e se tornaram reais, já que eu tenho vários instrumentos com correção monetária. E, para ele, esse é um problema, porque os juros estão pressionando os custos de crédito das empresas e essas empresas estão repassando esse custo de crédito para os preços. Né? Então eu vou tomar cuidado com isso, a gente vai ver daqui a pouco como é que ele vai fazer isso. Né? Então, salários, juros são os elementos importantes aqui. E por fim, você tem aquela famosa inflação corretiva que a gente estava conversando antes. Ele diz que não vai, essa inflação corretiva terminou, né? E que essa inflação corretiva é aumento de alguns preços praticado pelas estatais, alguns fins de subsídios, etc., que acaba aumentando os preços no curto prazo, mas que, em tese, no longo prazo, eu não preciso mais financiar essas estatais, etc. E que ele vai acabar com isso. Então, eu tive um tarifaço no período anterior, né, que fez com que as empresas estatais, as administrações públicas, tivessem, vamos dizer assim, uma capacidade de rentabilidade, vamos dizer, das suas operações maiores, mas daqui em diante eu não vou mais, eu vou manter esses preços em termos reais, mas não vou continuar subindo esses preços, né? Porque também são componentes de custo. Né? E o principal elemento a entrar em cena aqui, certo? Vamos dizer, na política anti-inflacionária, é a política de controle de preços. Né? De controle de preços, né, que foi sempre atribuída aos economistas estruturalistas, né, sempre se foi esperado que houvesse congelamentos ou controles de preço por obra de autores mais estruturalistas. Na verdade, então,
uma parte importante, e isso é dito no PED, na legislação, que vai se usar os controles de preço para controlar essa inflação de custos. Né? Então vai ser criado uma CIP, que vão controlar os preços e principalmente os reajustes de preços pelas empresas. Né? Então, para entrar em mais detalhes aqui, em relação aos salários, o que a gente teve? Né? Talvez a coisa mais importante que foi feita uma manutenção e um aperto nas questões das negociações salariais e transformação dessas negociações em política de salário. Ou seja, acabou negociações onde envolvia greves, onde envolvia sentar na mesa, sindicatos, etc. Você praticamente tenta suprimir esse tipo de negociação, inclusive com intervenções dos sindicatos, etc. A gente já disse que é um período difícil, né, da política, né, brasileira aqui. Então, legalmente, a gente tem praticamente o fim de qualquer negociação. Tem algumas greves, tem a greve de Contagem, que é famosa, algumas tentativas de mobilização já no final do período, no ABC paulista, mas essas negociações são muito difíceis. E, por outro lado, a regra de política salarial ela vai ser, de certa maneira, modificada, certo? Né? Porque a grita é meio grande, né? Quer dizer, não. Então, o que acontecia? A política salarial anterior, de 65, levava diretamente ao arroxo salarial por subestimar a inflação que era repassada para os salários. Você sempre repassava para os salários uma inflação menor do que é de fato. E em 67, passagem para 68, o Delfim aceita que haja uma mudança na política salarial, que é incluir o item de compensação das perdas salariais em função de uma possível subindexação dos salários. Então, aquela ideia de metade da inflação programada futura que tinha na legislação anterior, né, e você sempre subestimava essa inflação programada futura, você entra no índice. Né? Se no final do ano você perceber que a inflação que você deu no começo do ano anterior, né, foi muito inferior à inflação de fato, você compensa pela diferença. Né? Você dá a diferença entre a inflação programada e a inflação de fato. Então, você aqui é como se você indexasse melhor os salários. Aí vocês podem dizer, mas então acabou o arroxo. De fato, né, há uma diminuição do arroxo salarial, os salários não vão diminuir mais. Agora, aí você se pergunta, mas você não está querendo controlar os salários? Então, você está controlando, você está evitando que os salários cresçam muito, mas você teve que, de alguma maneira, diminuir as perdas, vamos dizer assim, que estavam acontecendo. Então, você olha a curva dos salários, elas estão diminuindo. Mas existe todo um enorme debate sobre o comportamento dos salários, tanto o salário mínimo, o salário médio, real, nesse momento. Uma grande parte do debate se dá, agora, não mais sobre a regra, né, se a regra leva a uma queda de salário ou não, a ideia de que a regra é melhor, a regra atual, do que a regra anterior, mas o problema todo são os índices de preço. Né? Como eu tenho uma política de controle de preços, como eu falei para vocês na aula passada, certo? Né? Alguns índices de preço são considerados meio fajutos, certo? Quer dizer, não são considerados irreais. Então, aí você começa a pegar alguns outros índices de preços considerados mais reais, o chamado índice de preço do Diese, por exemplo, né? Que não sofreu intervenção, talvez, do governo, essa é a alegação, pelo menos, dos sindicatos. Você vai ver que o comportamento é diferente. Você pega, então, dependendo do índice de preço que você pega, o comportamento do salário real pode ser diferente, né? Ou seja, dependendo do deflator que você usa, os salários podem ser diferentes. A curva de salário real pode ser diferente. Então, você tem uma certa discussão na literatura se o salário subiu ou caiu. Em geral, a gente aceita que o salário mínimo não teve crescimento. Alguns vão dizer que teve uma ligeira perda, né? E outros vão dizer que vão ter estabilização. Né? Então, em relação ao salário mínimo, duas coisas. Quer dizer, ele talvez não tenha crescido. Né? Agora, ele também não caía tanto quanto caía antes.
né? Então ele tem uma certa estabilidade, que era um pouco o que o Delfim queria aqui, certo? Quer dizer, e aí dependendo do índice vai dar um salário mínimo estável, uma queda um pouco menor, etc. Aí você pega os salários médios da economia sem ser o salário mínimo. Esse, em geral, você aceita que teve um certo crescimento, né? Agora, esse crescimento se dá muito mais por um efeito composição do que por aumento dos salários em si, certo? Ou seja, você tem gente que saiu de um emprego e foi para um outro emprego ganhando mais. O cara trabalhava, ganhava um salário mínimo e agora ele vai para um outro trabalho onde ele ganha 2 salários mínimos. É isso que eu estou chamando aqui de efeito composição. E os salários do pessoal mais qualificado, mesmo que não tenha tido negociação, não tenha tido. Vamos lembrar que é um período que aqui o crescimento está bombando, certo? Então, o desemprego caiu nesse período e as mãos de obras mais qualificadas são fortemente demandadas. Então, o salário médio, se você incluir esses salários mais altos, ele vai subir. Então, você tem esses dois efeitos aí que fazem o salário médio crescer. Agora, é ressaltado também, aí eu acho que praticamente todo mundo concorda, que o crescimento é muito inferior ao crescimento da própria economia. Ou seja, nesse sentido, o salário médio está crescendo, mas está crescendo abaixo da renda da economia como um todo, do PIB per capita, vamos dizer assim. Né? A massa total de salários, vamos dizer assim, nessa economia, ela não está crescendo de maneira tão forte assim, não. Né? Tem uma discussão grande aí, por conta dos índices, etc. Mas, de qualquer maneira, o objetivo aqui era segurar os salários, você segurou. Né? Não teve um arroxo tão grande como tinha no período passado, é verdade, mas um momento de crescimento como esse, de uma economia, se você tem uma situação mais normal politicamente, né, onde existem negociações, onde os sindicatos operam, etc., a probabilidade do salário subir muito mais era bem maior. Né? E a gente vai ver muito isso na próxima aula, essa acusação de que o crescimento econômico veio sem com que a população, de uma maneira geral, pudesse se aproveitar desse crescimento econômico de uma forma mais forte. Então, em relação aos salários, é isso. Em relação aos juros, essa é uma obsessão do Delfim. Né? O Delfim está obcecado em diminuir principalmente os juros dos tomadores de crédito, né? Dos tomadores empresariais de crédito. Né? Ele constata de que houve um aumento das taxas de juros praticadas no Brasil, né? Desde o PAEG. Né? Quando você introduz a correção monetária, por exemplo, na caderneta de poupança, né? Você passa, a poupança passa a render 0,5% real ao mês, que dá 6%, 6 e pouco por cento ao ano de juros real. Não é uma taxa de juros baixa, certo? Quer dizer, né, se você imaginar a taxa de juros de longo prazo, né, aquelas golden rule, etc., a taxa de juros normalmente deve ser relativamente próxima, né, do crescimento da produtividade dos países, certo? Quer dizer, essas são as taxas de juros de equilíbrio de crescimento, certo? E no Brasil, ela foi definida em algumas por alguns tomadores, por alguns captadores de recursos, certo? Quer dizer, como a cadeia de poupança, você definiu um padrão, vamos dizer assim, um teto não, na verdade, uma base de taxa de juros relativamente alta, certo? O que faz com que, por exemplo, muita gente vai captar dinheiro lá fora, está muito mais barato pegar dinheiro lá fora. Né? É muito mais fácil pegar dinheiro lá fora. Né? E você quer pegar dinheiro aqui dentro, se você for pegar direto no sistema de financiamento, certo? Quer dizer, privado, você vai pagar taxas de juros relativamente altas. Né? Você tem que recorrer ao BNDES para tentar pegar uma taxa de juros mais baixa ou algumas linhas de crédito que o governo vai atuar. Né? E é isso que o governo vai fazer. Vai tentar puxar essas taxas de juros dos tomadores para baixo. Essa é uma obsessão do Delfim, como eu disse. Né? O que ele vai fazer nessa direção? Ele vai fazer coisas consideradas talvez até muitas vezes heterodoxas. Algumas não, outras sim. Né?
Umas coisas que a gente já tinha dito nas aulas anteriores que ele faz é reverter aquele processo de segmentação do sistema financeiro. Naquela ideia de segmentar o sistema financeiro, ele diz que isso é muito caro. Né? Você tem custos operacionais muito grandes nesse processo de segmentação, né, de cada caixinha. Então, ele permite a conglomeração. Uma certa conglomeração, não é ainda uma conglomeração muito grande, mas ele permite uma conglomeração. Essa conglomeração significa, por exemplo, o Bradesco atuando numa mesma plataforma, numa mesma agência, com os mesmos sistemas, com os mesmos back-office, etc., certo? Tanto a parte de caderneta de poupança, como a parte de banco comercial, como a parte de leasing, como a parte, enfim, ele junta vários sistemas, vários subsistemas do sistema financeiro numa mesma plataforma e permite que o mesmo conglomerado, ou seja, o Bradesco, opere nessas coisas. Ainda tem segmentação, porque você tem o Bradescão, vamos dizer assim, que opera em todas as áreas, mas você tem um Bradesco com um CNPJ diferente de um outro Bradesco com outro CNPJ, quando o Bradesco é a cadeia de poupança. Então, o Bradesco que cuida da cadeia de poupança é uma empresa, tem um CNPJ. O Bradesco, que cuida do banco comercial, é uma outra empresa, tem um outro CNPJ, todos estão sobre o mesmo Bradesco conglomerado, que ainda é um outro CNPJ. Mas é diferente da antiga segmentação, onde se tinha que ter não só bancos diferentes, donos diferentes, como agências diferentes, etc. Então, ele permite essa conglomeração com o intuito de diminuir custos, né? Apesar de aumentar o risco da atividade do sistema, a gente vai ver nos anos 70 muita quebradeira de banco, né? Mas aqui a ideia era diminuir custo, né? Por outro lado, também ele dá uma soltada na política monetária, a política monetária vai ser mais expansionista, né, certo? Quer dizer, então os agregados vão ser mais soltos, né, para tentar, enfim, aumentar a oferta de moeda e tentar pressionar as taxas de juros para baixo. Também, né, a gente vê daqui a pouquinho um pouco melhor isso. E tem a parte mais vamos dizer assim, heterodoxa aí do Delfim na política monetária. Né? A política monetária um tanto quanto viesada, vamos dizer assim. Né? A gente brinca que viés na política fiscal é fácil, é só você dirigir os gastos para determinado lugar, dar incentivos fiscais para outro, se viés a política fiscal. Viesar a política monetária, as pessoas dizem, mas não é possível viesar a política monetária. Pergunta para o Delfim, você vai dizer que é possível sim. Como que ele viesa? Né? Ele diz o seguinte, ele chega para o sistema bancário e fala, olha, quem fizer operações deste tipo com as suas operações ativas, certo? Os bancos que fizerem tais operações ativas e que praticarem tais taxas de juros, né, eu faço um compulsório para esses bancos diferente. Né? O compulsório vai ser menor, ou o compulsório vai ser remunerado. Né? Então, o banco que aumentar os seus empréstimos ao mercado imobiliário, o banco que aumentar os seus empréstimos para o setor industrial, e que nesses empréstimos tiverem um limite de taxa de juros de tantos por cento, né, eles têm um depósito compulsório que ele tem que fazer sobre as suas operações reduzidas em, sei lá, 20%. Ou então eu pego 30% do depósito compulsório e pago uma certa taxa de juros para ele. Né? Então, você tem uma espécie de uma barganha que é feita, não só no compulsório, isso também vai ser feito nos empréstimos de liquidez, né? Nos redescontos, vamos dizer assim, né? Feitos pelo governo. Então, o Banco Central vai lidar com os bancos de maneira seletiva, certo? De maneira fazendo barganha, certo? Viesando, vamos dizer assim, a política monetária mais favorável aos bancos que fizerem determinadas operações. Né? Então, ele vai tentar influir na taxa de juros usando políticas monetárias diferenciadas dependendo das operações ativas do sistema bancário. Né? Ele começa fazendo uma barganha, vamos dizer assim, mais gerais, com o sistema como um todo. Né? Mas, em certos momentos, essas barganhas passam a ser quase que entre o ministro da Fazenda e o presidente do banco, certo? O cara fazer a operação Y, certo? Quer dizer, com fulanos e ciclanos de tais, certo? Isso, né, você está no limite aqui, né? No limite
enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer aqui, certo? Então, é um processo de barganha que muita gente acha que talvez tenha chegado efetivamente no limite do razoável, certo? E talvez pudesse, até ter dado um passo para frente. E a outra parte mais também heterodoxa é a introdução, o tabelamento de juros, né? Ou o controle de certas taxas de juros por certos bancos. Então, você tem linhas oficiais de crédito, né, que o governo faz, que o governo organiza, crédito agrícola, crédito imobiliário, são linhas típicas, né? Linhas do BNDES também são linhas governamentais, e ali você tem taxas de juros, né, normais. E você fixa essas taxas de juros e tenta influir o resto das taxas de juros com essas taxas, né? Mas, por outro lado, certo, o que ele vai fazer ir além disso, né? Ele vai tabelar determinadas linhas que não são oficiais, são linhas normais de crédito do sistema bancário, né? Então, ele vai impor tetos às taxas de juros, né? Ou tentar, no último ano, ele tenta controlar o spread dos juros. Fala, olha, você toma a tantos por cento, né? Você, no máximo, pode emprestar tanto, certo? Quer dizer, né? Então, ele até aceita que as taxas de juros aumentem, se, vamos dizer assim, a tomada de dinheiro pelos bancos for maior, mas ele limita o diferencial entre os juros do tomador e os juros do empréstimo, né? Então, ele está intervindo, assim, ele está controlando, vamos dizer assim, os juros do mercado oficial, né? Além dos empréstimos oficiais, certo? Dos empréstimos clássicos, né, feitos pelos bancos, pelo BNDES, ou linhas que são, vamos dizer assim, que estão, inclusive, no Banco Central, não devia estar no Banco Central, mas, enfim, a gente já conversou isso na aula passada, alguns empréstimos praticados pelo governo via Banco Central. Então, eu tenho duas intervenções diferentes. Uma coisa são essas linhas oficiais de crédito, né, principalmente agrícola e imobiliário, e algumas linhas de crédito para o setor privado, setor industrial vindo do BNDES, que é o FINAME, principalmente. Oi, pode dizer. Algum lugar já fez isso no mundo ou isso aí é jabuticaba também? Jabuticaba. Olha, eu não sei, quer dizer, eu diria que isso não é tão jabuticaba assim. Eu acho que isso é pouco frequente de você falar, mas isso não deve ser jabuticaba plena, não. Mas, assim, eu diria que, né, isso foi importante nesse período e a dimensão disso não é tão pequena assim, certo? Então, eu não acho que seja jabuticaba, mas é uma coisa que foi, vamos dizer assim, não é brasileira, mas foi bem importante no Brasil, vamos dizer assim, né? Não sei se eu me fiz entender aqui. Ok? Entendi, obrigado. Então é isso, né? Então tem uma política monetária, vamos dizer assim, uma parte da política monetária bem heterodoxa aqui, bem esquisita, né? Quer dizer, ela viesa a política monetária em direção à indústria, né? Esses financiamentos para o setor industrial, para o setor imobiliário, para o setor de construção, né? Para o setor agrícola também, né? Vai viesar um pouco esses setores, né? Não são políticas horizontais, etc. E, né, com uma intervenção até muito dura e, né, em alguns momentos até suspeitas, né? Quer dizer, é isso. E, por fim, talvez a política mais importante é a de controle de preços, né? Começa mais leve aí, né? Mais controle de preço, alguns preços clássicos, né? Aí você tem os remédios, sempre são preços que são controlados. Aí depois você começa a controlar preço de alguns bens importantes, gasolina, derivados do petróleo, né? Gasolina, trigo, né? O preço do pãozinho, tabela. Né? Começa isso com um sistema mais simples, né? Que é o CONEP, e aí em 68 você cria o CIP. O CIP é a Comissão Interministerial de Preços. Né? Você junta vários ministérios, da Agricultura, da Indústria e Comércio, da Fazenda, obviamente, Planejamento, e montam um comitê ali que vão cada vez aumentando mais o número de produtos que estão sendo controlados. E uma outra parte importante desse CIP é receber o pedido de aumento das empresas, né? Então você vai ter
praticamente todos os bens de consumo duráveis que as empresas acabam tendo que ter a permissão para aumentar o preço do automóvel, da geladeira, da batedeira, etc. E mandam para o Delfim, vamos dizer assim, para o CIP, a planilha de custos deles, a planilha, né, de onde saem os preços, e essa planilha vai ser ou não aprovada, e aí o aumento vai ser ou não aprovado. Né? Então, principalmente nos anos 70 do Milagre, esse controle é bastante pesado, certo? Quer dizer, e o volume de preços é bastante grande, né? Isso vai dar problema de rentabilidade para muita empresa, né? Porque muitos desses aumentos não são aceitos. Isso vai dar falta de determinados produtos e substituição de produtos. Né? E aí, na substituição de produtos, é que você tem uma história, né? Quer dizer, tá, aquele produto está tabelado, mas aquele produto não existe mais, porque ninguém vende aquele produto àquele preço tabelado. A empresa queria um outro, né? Então, ela tinha lá, vendia um produto X que tinha 100% de lactose, certo? Quer dizer, agora não tem mais esse, tem um outro com 90% de lactose e é o dobro do preço, certo? Quer dizer, reduziu. Né? Enfim, o problema é que quando você tabelou o produto A, vamos dizer assim, ele não vale a pena, certo? Diminuiu a margem, a empresa não quer. Então ele inventa um outro produto, né? O produto era verde, agora ele é azul, certo? Quer dizer, aí tem o produto azul. Aí você vai ter problema nos índices de preço, né? Porque o que está no índice de preço, segundo o Delfim, é o produto verde, né? Que está tabelado, tem que ser aquele preço da tabela. Mas não tem no mercado. O que tem é o produto, sei lá, qualquer cor agora, é o produto vermelho. Mas esse vermelho não pode, porque vermelho é cor de comunista, certo? Quer dizer, e não pode botar esse produto no índice de preço, porque não pode, certo? Tem que usar o outro. E aí fica, né? Até que ponto você está controlando também os índices de preço nessa história. Os índices de preço estão refletindo uma irrealidade. E aí tem uma discussão muito forte no final do período sobre esses preços. Né? Vou pular aqui uma coisa, certo? Mas se você olha a inflação nesse período, certo? Principalmente essa queda da inflação 72, 73, né? Para muita gente, ela é um recuo muito estranho, certo? Quer dizer, porque é a partir de 70 que os controles começam a ser mais importantes. Isso você percebe porque vai ter divergência nos índices, né? Os índices de preço começam a ficar diferentes, né? Aqueles preços que são mais controláveis, os índices de preço refletem uma inflação mais baixa, né? Os índices de preço que são menos controláveis, onde tem produtos menos controláveis, né? Um IPA, um preço atacado, né? Porque normalmente você controla o preço ao consumidor, né? Então os IPCs você controla, mas os IGPs você não controla tão forte. Então começa a dar divergência nos índices, né? Então você começa a suspeitar dos índices, ou então tem alguns. Aí começa a ter o índice do Diese, o da GV, o da FIP, né? Enfim, né? Tem complicações aí, porque o governo contrata essas empresas, né? Uma parte desses índices é contratado pelo próprio governo, né? Apesar do índice, por exemplo, o IPC da FIP é contratado pela Prefeitura de São Paulo. Né? Aí você tem que dizer, mas não, tem que seguir as regras do. Não vou seguir, mas se não seguir, eu não contrato mais, ou eu não faço outros contratos com essas empresas. Né? Então é uma coisa complicada aqui nesse período, aqui, essa discussão. Eu não queria entrar muito nela, principalmente gravado. Mas tem um monte de problema. Então você vê a inflação, quer dizer, no início aqui, certo? Quer dizer, não tem o dado de 66, mas em 67 a inflação cai, né? Ainda por conta do aperto de liquidez que vem do governo anterior, né? A safra que é boa, né? Então a inflação caiu. 68, quer dizer, a inflação não cai, né? Por quê? Porque você tem a medida de salário que compensa, então tem até um aumentozinho dos salários aqui, que segura essa inflação, e você tem um aumento do câmbio também, as mini desvalorizações cambiais, né? O que impede uma queda maior da inflação nesse período, e aqui começam então os controles de preço, mas eles ainda são leves. 69, 70, a inflação dá uma caída, certo? Mesmo com problemas agrícolas aqui, então os controles de preço começam a funcionar, mas a política monetária aqui, mesmo que expansionista, você usa os instrumentos. O déficit público ele já caiu, ele está sendo financiado pelos títulos públicos, você não tem muitos excessos monetários, a inflação vem
vem ainda caindo, certo? Quer dizer, e a partir de 71, 72, é basicamente o controle de preço que está segurando esse troço, porque a economia começa a bombar, certo? É muito estranho, uma economia que não tem mais capacidade ociosa, que está crescendo 10% ao ano, ter esse comportamento inflacionário, certo? Quer dizer, né? Então, para muita gente, são esses índices que refletem esses preços tabelados, e até em 73 estão toda a discussão sobre os índices, se eles são desrespeitados, o mercado paralelo, vamos dizer assim, não é nem paralelo, porque na verdade são produtos novos que aparecem, né? Tem lá, de repente, né, esses bens de consumo duráveis, basta você mudar o formato da porta da geladeira, é um produto novo, né? Então, tem aí toda uma discussão enorme aqui em torno desse processo de controle de preço e a realidade dessa inflação no período. A gente já falou na aula passada de que a inflação de 74 sobe, né? Isso poderia ser um indicativo desse controle excessivo, porque os Siemens desreprime os preços, né? Mas tem aí o choque do petróleo também, então meio confuso. Só para terminar ainda essa questão da política monetária, então você tem instrumentos monetários, né, que são afrouxados, certo? Quer dizer, e tem essa seletividade aí, né? Agora tem um novo instrumento, tem novos instrumentos monetários importantes para conter um pouco a questão monetária, etc. Né? O mercado aberto vai aparecer agora, certo? Quer dizer, né, até então eu não tinha muito esse mercado, né? Fazer política monetária com o mercado aberto, né? Lançar título para enxugar liquidez, né? Então eu lancei as ORTNs, que servem no primeiro momento para financiar o déficit público, certo? Mas que depois eles vão ser utilizados pelo Banco Central, vão entrar na carteira do Banco Central e eles vão operar para fazer controle de liquidez. Em 1970 é criado um outro título ainda para fazer esse controle de liquidez, que são as letras. O Tesouro Nacional também financia, no primeiro momento, o déficit público, certo? E depois, né, passam a ser utilizados também para fazer política monetária. Então, de um lado, tem um afrouxamento dos controles monetários, e do outro lado, eu tenho um novo instrumento que entra em operação, que é bem eficiente, vamos dizer assim, em tentar controlar a liquidez, né? Então, a gente pode dizer, se a gente olhar os agregados, né, e tem essa obsessão em cair as taxas de juros, né? Então, agora, deixa eu só em relação aos agregados, você vê base e M1, vamos dizer assim, tem uma expansão nesse período, né? Mas a expansão, se você olhar, é próxima ao crescimento nominal da economia brasileira, né? Você pega o crescimento real mais a inflação, dá mais ou menos o crescimento da base do M1. Talvez no final do período exista uma aceleração um pouco maior. Então não é também chutar o pau da barraca, né? Essa expansão não é tão forte, né? Você tem aí então esses instrumentos para financiar o déficit público e depois para fazer a operação da política monetária. A pressão que vem de fora, certo, nesse período, certo, é uma pressão para ampliar os empréstimos ao setor privado, e o governo é favorável a isso. E você tem uma pressão também das reservas. Esse é um período de crescimento de reservas que pressiona a oferta de moeda no Brasil. Então, eu tenho uma pressão menor sobre a oferta de moeda que vem do déficit público, porque eu tenho como financiar com títulos, e eu tenho um instrumento melhor para diminuir a liquidez com esses títulos sendo operados pelo Banco Central. Por outro lado, eu tenho uma pressão maior que vem do setor privado querendo empréstimo, mas do próprio governo, e aí vai baixar os compulsórios, ou enfim, vai fazer essas coisas. E eu tenho, vamos dizer assim, também uma pressão do balanço de pagamentos. Então, eu vou compor essas coisas. Se a gente olhar o discurso, até pareceria que o governo tivesse expandido esses agregados de maneira incontrolável, mas não é verdade, né? Essa expansão foi bem razoável, vamos dizer assim, não é um chute, né? O problema, às vezes, são esses instrumentos esquisitos, tá certo? Mas, se olhar os agregados, eles não... Né? E aqui você começa a ter uma certa confusão na política monetária, certo? Quer dizer, porque você começa a controlar agregado e preço ao mesmo tempo, né? Você começa a controlar juros e quantidade, certo? Quer dizer, aí o mercado começa a ficar meio esquisito, certo? Quer dizer, para muita gente, né, você vai ter no final do período, principalmente, você tem uma certa inconsistência, né, da política.
Né? Enquanto você tenta controlar as duas coisas, tá certo? Mas esse controle sobre os agregados é pequeno, né? Ou seja, você até deixa a expansão e o teu controle sobre os juros é baixar os juros, aí não tem tanta inconsistência, certo? Mas quando você, né, principalmente a partir de 73, 74, muda o governo, você mantém os tabelamentos de juros, e aí começa a tentar controlar os agregados, aí a tua política fica esquisita, certo? Você diminui agregado e diminui juros ao mesmo tempo. Então, o mercado fica esquisito. Mas isso vamos deixar lá para o nosso amigo Simons, que vai ser o próximo ministro. Né? Agora, uma outra coisa, quando a gente olha os agregados monetários, o M1 e a base, então tem esse comportamento de crescimento, mas não é tão explosivo. Os outros M's, vamos dizer assim, né? Os haveres não monetários, M2, M3, M4, esses todos vão crescer muito. Né? Acontece aqui no Brasil o que a gente chama de aprofundamento financeiro. Né? No fundo, o sistema financeiro brasileiro cresce. Então, o M2, M3, M4, que são, né, carteira de poupança, letras, títulos privados, títulos públicos, tudo isso vai crescer. Então, o sistema financeiro vai crescer muito. Né? Então, eu vou depender menos de M1 e base para fazer financiamento, para ter liquidez no mercado. Aí eu vou ter esses haveres não monetários que vão crescer de maneira forte. Nesse é um período ainda que os prazos são razoáveis, são relativamente longos, não tem cláusula de liquidez, você não tem aquilo que a gente vai chamar lá na frente de moeda indexada ou de títulos que são quase moedas, ou seja, títulos públicos que têm liquidez imediata e rendem juros. Isso é uma característica do Brasil dos anos 80. Né? Aqui não, aqui eu estou criando, no fundo, um sistema financeiro e está certinho, tá certo? Os títulos têm prazo, talvez pudessem ter mais prazos, mais longos um pouco no Brasil, mas tem prazos razoáveis e não tem liquidez imediata. Se você compra o título, você tem que esperar virar lá o prazo para ganhar a taxa de juros. Se você quiser redescontar ele antes, você vai ter uma perda. Né? Então, é normal, está funcionando bem e está se aprofundando. Né? Todos esses mercados vão crescer, né, e crescer bem. Né? Então, em relação à política monetária e política creditícia, é um pouco isso. E, então, aqui já viu, em relação à política externa, aqui agora mudando um pouco de áreas para lugares, o que você tem? Você tem uma atenção às exportações, acho que esse é o primeiro elemento. E você vai usar, por exemplo, alguns subsistemas de financiamento que foram criados no governo anterior, de financiamento das exportações. Então, você tem linhas de crédito, principalmente no BNDES, e algumas linhas de crédito no setor privado, certo? Quer dizer, que financia setores exportadores que têm, enfim, taxas de juros mais baixas, que têm vantagens. Né? E você tem também créditos fiscais importantes para as exportações. Você reconhece que quando você criou os IVAs, você diminuiu a taxação das exportações, mas ainda resta alguma coisa. Né? Então, você tenta dar esses créditos prêmios a essas taxações, e então um sistema de financiamento das exportações específicos que a gente costuma chamar de BFIEX, né? O benefício de financiamento das exportações e o benefício fiscal às exportações. Né? Então, o BFIEX é o benefício fiscal e você tem, vamos dizer assim, também um sistema de financiamento às exportações, principalmente operado pelo Banco do Brasil e pelo BNDES. Então, isso faz com que as exportações, né, além de um cenário internacional positivo, de uma série de outras coisas que a gente viu no ano passado. E a coisa mais, talvez, interessante que foi criada aqui em 68, não é uma jabuticaba, mas é muito forte no Brasil também, certo? É o sistema de crawling peg no Brasil. Né? São as mini desvalorizações cambiais. Né? O que o Delfim faz? Né? Ele fixa a taxa de câmbio, mas ela se mexe toda por um período X, vamos botar toda semana, não é exatamente isso, mas então, hoje a taxa de câmbio, sei lá, é R$4 por dólar. Daqui uma semana é R$4,20 por dólar. E é fixo. Daqui 2 semanas é R$4,50 por dólar. Tudo isso a taxa de câmbio é fixa, mas ela vai se mexendo. Né? Então, isso que a gente chama aí de taxas de câmbio, né, de mini desvalorizações, porque ela vai se desvalorizando pouco a pouco, né, num sistema fixo de câmbio, né, o nome que se dá para isso normalmente é crawling peg. Sistemas são
são fixas, mas elas se mexem, né? E a ideia toda é que nessas mexidas, né, do 4, 4,20, 4,50, o governo vai acompanhando normalmente a inflação, né? O mercado vai olhando, de repente ele até pega qual é até o indicador de preços, o índice de preço que o governo usa para ir desvalorizando o câmbio. E ele tenta deixar o câmbio real constante, relativamente constante. Né? Aí apertou um pouco, diminuiu um pouco, aí de novo vai ter a discussão sobre os índices de preços, né? Qual índice que você pega, para ver se o real é constante ou não. Né? Mas você tenta deixar o câmbio real constante de modo a estimular as exportações, a não deixar o câmbio atrasar e deixar, vamos dizer assim, parte, vamos dizer assim, dos custos de produção desses produtos que você exporta não serem repassados para câmbio. Né? Então, tentar manter a competitividade das exportações brasileiras, uma coisa que sempre teve um problema no período anterior. Eu não sei como é que vocês viram, até onde vocês fizeram, né? Mas desde do pós-guerra, praticamente até o Jânio Quadros, vamos dizer assim, o câmbio está sempre muito atrasado, certo? Está sempre muito, o câmbio é sempre muito valorizado, né? E é sempre uma expectativa de desvalorização, né? E as exportações não vão para frente, em parte por conta dessa falta de desvalorização cambial. Não é nem uma desvalorização real, né, nesse período. No fundo, o câmbio se valorizou nominalmente, porque você, por exemplo, saiu da guerra com uma taxa de câmbio que era exatamente a taxa de câmbio que você entrou na guerra. E no Brasil a inflação foi o dobro da inflação norte-americana. Né? E depois você manteve essa taxa de câmbio fixo até um câmbio múltiplo, né? Que é de 53. Então você mantém o mesmo câmbio do início da guerra até 1953 no Brasil. Né? Com uma inflação que, tudo bem, não é de 100% ao ano, mas que seja 15% ao ano durante 10, 15 anos, certo? Você vê o atraso que te dá no câmbio. Né? Então, a ideia é que esse atraso prejudicou muito as exportações brasileiras e a ideia é não ter mais isso. O problema todo dessa história é que você tem a volta. Né? Lembre-se que você está acertando a indexação dos salários. E aqui você está, no fundo, indexando o câmbio. Então, tem os dois preços principais, salários e câmbios, estão quase que perfeitamente indexados aqui. Pelo menos do ponto de dos salários anualmente, né? E o câmbio quase que semanalmente, vamos dizer assim. Então, é uma indexação forte da economia. Aqui começa a aparecer uma jabuticaba, de fato, certo? Que é esse processo de indexação meio global da economia brasileira, que começa a dificultar a queda da inflação. Né? Enfim, então, nas exportações, a desvalorização é um elemento importante, certo? Quer dizer, nessa história. E ainda do lado externo, a grande marca é o elevado endividamento externo. Né? Você assistiu nesse período uma forte onda de endividamento externo, a dívida cresceu muito, né? E a grande discussão, a gente já falou um pouco ela na aula anterior, é que esse endividamento, certo? Quer dizer, é um sobreendividamento. Por que é um sobreendividamento? Esse sobreendividamento ele se refere à ideia de que você pediu dinheiro emprestado lá fora, e esse dinheiro entrou no Brasil, né? E se você olhar do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista do balanço de pagamento, vamos dizer assim, sobrou dinheiro. Né? Eu não precisei, essa captação que eu tive, do ponto de vista macro, ele não foi mais do que suficiente, vamos dizer assim, para fechar o balanço de pagamentos. Então, eu tinha uma déficit na balança de transações correntes, né? E captei recursos para fechar o balanço. Tá? Mas essa captação de recursos, que vem da dívida, na dívida externa mesmo, e dos investimentos estrangeiros diretos, que não estão aqui, né? Ele é mais do que suficiente para fechar a balança de transações correntes e equilibrar o balanço de pagamentos. Então, eu acumulei reservas nesse período do ponto de vista do balanço de pagamentos. Né? Então, as pessoas falam, é um endividamento excessivo, é um sobreendividamento. Você está acumulando reservas. Aí tem a discussão sobre as reservas. Né? Como é que você... qual é a tua política de reservas? Então, para muita gente, é verdade que eu precisava aumentar o número de reservas no Brasil, porque elas estavam muito baixas no começo do período. Mas no final do período, o volume de reservas é muito grande. Né, para muita gente. É 6 bilhões o volume de reservas no Brasil no final, né, com uma dívida externa de 12, né, que te dá uma dívida líquida de 6 também. Certo? Quer dizer, então,
É muita. E o outro problema dessas reservas é que essas reservas pressionaram a política monetária. Né? Forçaram a expansão da política monetária, porque esse dinheiro que entrou é principalmente privado. Né? Quem captou lá fora foram as empresas. Então eu transformo esse dinheiro que entrou lá fora aqui em cruzeiros. Né? E para evitar que isso se transforme numa expansão monetária descontrolada, eu tive que jogar título e enxugar. Né? Eu faço uma operação aqui de enxugamento. Só que nessa operação de enxugamento, o que está crescendo? Os títulos internos, a dívida interna. Né? Então, essa é um pouco a crítica a esse excesso de endividamento nesse momento. Né? A outra crítica é óbvio, né, que eu vou ter que pagar isso lá na frente, certo? Então, alguma hora eu vou ter que pagar, que é a brincadeira aqui do Ziraldo com da charge que está aí. Né? Então, se você olhar do ponto de vista macro, a necessidade de endividamento era menor. Necessidade olhado pelo tamanho da absorção doméstica em relação à oferta, ou seja, pelo balanço de pagamentos. Né? Agora, por que ela é maior? Certo? Porque a decisão aqui é micro, certo? Quer dizer, a decisão aqui é dos agentes. Né? Os agentes foram captar lá fora. Por quê? Eles estão vendo a possibilidade de investimento e ampliação da capacidade produtiva, né? E eles vão querer fazer esses investimentos e vão buscar financiamento. Então, tem uma demanda por crédito grande das empresas, certo? Também dos consumidores, etc. Mas aqui, na dívida externa, a gente está falando das empresas. Né? E as taxas de juros no Brasil são altas. Por mais que o governo, que o Delfim tentou intervir. Né? Você tem o BNDES, que é barato, certo? Mas nem todo mundo, não dá para todo mundo também no BNDES. Então, você vai lá fora pegar. Né? E o Brasil facilitou essa ida lá para fora na reforma anterior. As resoluções 63 e 4131, elas facilitam tanto as grandes empresas buscar dinheiro lá fora, né, vai captar dinheiro nos bancos internacionais, como os bancos brasileiros captam dinheiro lá fora e repassam aqui. Né? E o mercado financeiro internacional é bom, né? Tá tranquilo. Você tem um euromercado que é bastante líquido. Né? O euromercado, o que é? Né, são principalmente as empresas, o euromercado, no fundo, é o seguinte: são os bancos, o sistema financeiro funcionando nas plataformas, principalmente europeias, né, principalmente não, europeias, em dólar. Né? Então, você trabalha na Europa, só que no lugar de você usar a Libra, o franco, marco, etc., você usa o dólar. Né? Isso foi uma concessão do sistema, das regras do sistema financeiro europeus, que permitiu você operar nas suas plataformas, nas suas cidades, vamos dizer assim. Então, o mercado financeiro em Londres está operando em dólar. E aí os bancos americanos, eles foram operar nesse mercado. As filiais dos bancos americanos foram operar nesses mercados, que estão operando em dólar, e fogem de todas as regras que limitam o funcionamento do sistema bancário americano. Então, é um mercado que vai ter muita liquidez, certo? Quer dizer, mesmo com a economia crescendo, com taxas de juros bem razoáveis. Então, você vai pegar porque é barato. Né? E no Brasil, longo prazo, certo? Quer dizer, é BNDES, se você quiser tão barato. Né? São as linhas oficiais. Então, o pessoal vai lá fora. Tanto é que a grande parte da captação desse recurso, né, a dívida externa brasileira, nesse período do milagre, é privada. São empresas privadas, algumas multinacionais, algumas empresas nacionais, algumas estatais, é verdade também, mas é grosso modo o setor privado que está captando dinheiro. É diferente do período seguinte, do gás, o que vai ser público, são as estatais que captam no segundo depois. Então, a dívida externa é do governo. Agora, não. A dívida externa aqui, uma parte é do governo, mas uma boa parte é do setor privado. Quem está endividado são as empresas brasileiras com os bancos internacionais. Né? Aqui a gente tem a variação da dívida ano a ano, certo? Quer dizer, e o total da dívida. Né? Só lembrar que esse é um período que também existe investimento estrangeiro direto entrando. Além da dívida, eu tenho os IEDs entrando aqui no Brasil, que cresce muito, principalmente no setor da indústria de transformação, a indústria de bens de consumo duráveis, muito automóveis, basicamente o setor automobilístico é via IED, vamos dizer assim. Né? E aqui, então, a dívida externa brasileira crescendo. Então, esse é o lado externo da coisa, certo? O lado externo tem duas coisas importantes: as exportações crescendo e dinheiro entrando. Né?
vai ter que pagar um dia, certo? Quer dizer, mas... Né? Uma outra coisa importante, isso vai ser importante para as aulas lá para frente, a dívida externa aqui é privada. Né? O que mais essas empresas, uma parte delas exportam e uma parte delas produzem aqui. Note que isso vai dar um problema de hedge aqui nessa economia. Se o governo resolve acelerar a desvalorização cambial, essas empresas que tomaram dinheiro emprestado lá fora e que vendem produtos aqui no Brasil, elas têm um problema. Né? Porque elas pegam a taxa de câmbio se desvalorizando, então o custo dela, a taxa de juros que ela tem que pagar aumenta, certo? Em reais, porque desvalorizou o câmbio. Mas não necessariamente, a não ser que tenha uma inflação grande, né? Os produtos que eles vendem aumentam o mesmo problema. Então isso pode dar uma quebradeira aqui, certo? Mas isso eu vou voltar na próxima aula, na aula do segundo PND. Por fim, a última coisa aqui, em relação ao setor público, as políticas fiscais, vamos dizer assim, as políticas de gasto e investimento público. Né? Eu já disse na aula passada que é um período onde você tem novas estatais, mas não novos setores estatizados. Então, você tem novas estatais porque você tem subsidiárias, holding, mas não tem nenhum novo setor estatizados. Essas estatais vão aumentar os seus investimentos. Uma parte disso vem do autofinanciamento que elas têm. Então, é reinversão de lucros. Vamos lembrar que no período anterior, preços e tarifas tiveram um choque. Agora, você manteve as tarifas. Talvez no final do período você tenha atrasado um pouco essas tarifas, mas você mantém as tarifas em termos reais. Então, eu tenho uma certa capacidade das empresas a fazerem um financiamento, um autofinanciamento. Mas elas também captam dinheiro no BNDES e também vão captar no exterior para compor esses investimentos. E tem até umas captações esquisitas de recursos aqui no Brasil, aí tem umas jabuticabas aí. Que captação esquisita que você tem aqui, certo? É basicamente a ideia, por exemplo, do setor de telefonia. Né? Então, quando você vende um telefone, quando alguém compra um telefone, desculpa, ele não compra a linha de telefone, ele compra ações do sistema telefônico. Então, é por isso que o telefone era caro no Brasil. O telefone você pagava R$5.000 por uma linha telefônica. Na verdade, você não pagava R$5.000 por uma linha telefônica. Você pagava, sei lá, R$200 pela linha, pelo aparelho, certo? E os outros 4.000 e bolinha eram ações da companhia Borda do Campo, da Telesp, da Telergy, da sei lá o que, Telemig, que você estava comprando ações desse sistema. Então é um autofinanciamento estranho. Não é à toa que quando você foi vender, quando for fazer a privatização de setores, você teve que vender essas ações. Né? Mas, enfim. Então, as estatais, elas tiveram aumento de gastos. Agora, no setor privado é que teve um investimento maior. Também tem problema com os dados aqui, dados reais nesse período, é sempre complicado, porque eu tenho que deflacionar, etc. Mas, em geral, a gente diz que os investimentos privados cresceram, os investimentos públicos, principalmente das estatais, também cresceram, e também foram importantes. Mas os investimentos privados cresceram mais e a participação no total dos investimentos privados é maior. O que não quer dizer que o Estado não tenha crescido os seus investimentos, principalmente das empresas estatais. Né? Agora, também não tem novos setores. Os setores são normalmente os mesmos: energia elétrica, petróleo e petroquímica, telecomunicações, aço, enfim, essas coisas normais. Né? Então, os dados, tem aí uma discussão sobre os dados, mas os dados, grosso modo, são esses. Estatais e privados, os dois crescem, só que os privados crescem mais e a parcela dos investimentos, no investimento total, do setor privado é maior. O que também não quer dizer que não são importantes os investimentos públicos. Principalmente se você levar em consideração que existe um forte grau de complementariedade nos investimentos. Então, você faz o investimento público, né, e o investimento privado vem atrás. Né? Essa é uma discussão clássica, certo? Em política industrial, certo? Em política de desenvolvimento. Né? Essa ideia de complementariedade. Né? Essa ideia de indução do investimento privado pelo investimento público.
E a segunda parte importante é que esse investimento privado, em parte, é financiado ou tem incentivos fiscais do governo. Então, esse investimento privado, em parte, é financiado com dinheiro do exterior, e se é interno, normalmente é um dinheiro que vem de linhas públicas, né? Que vem de linhas públicas ou que tem incentivos fiscais. Então, a principal empréstimo privado dentro do país é o que vem do BNDES, ou que vem do FINAME, né, o financiamento, uma linha de financiamento, né? Aí você fala, não, mas eu captei o FINAME no Bradesco. O Bradesco faz o quê? Uma operação de repasse. Ele captou o FINAME do governo, do BNDES, e repassou para a empresa. Né? Então não é privado. Na verdade, o governo, o Bradesco aí, ou a empresa do banco privado, ele fez a operação de repasse, ficou com uma taxa, né? Mas o dinheiro é basicamente do governo. Ou a empresa vai direto no BNDES e pega esse recurso. Né? Então o governo ele aumentou a sua captação de recursos de uma maneira geral no período anterior e agora está distribuindo esse dinheiro. Né? E quem vai comandar um pouco isso é um troço chamado CDI. Né? É o conselho, no fundo, é uma comissão depois do Conselho de Desenvolvimento Industrial, ou o inverso, não lembro, né? Que tenta coordenar isso com os outros órgãos. Tem algumas falhas de coordenação, mas é o que ele tenta fazer. Né? Então, o papel do Estado nesses investimentos é relativamente importante, né? Talvez não diretamente, mas indiretamente. Né? E aí lembrar, então, certo, de que, né, se você pensar bem, certo, o governo está controlando muita coisa. Né? O câmbio agora é fixo, com essas mini desvalorizações na mão dele, os salários não tem mais negociação, é direto na política, os juros, mesmo os juros privados, o governo está tentando interferir, as tarifas, os preços, né? Não, por isso que a gente diz que o Delfim é o czar da economia. Né? O grau de controle que ele tem sobre os preços dessa economia é gigantesco, certo? Quer dizer, né? E as contas públicas aqui, vamos dizer assim, de uma maneira geral, estão todas elas controladas. Então, não estão descontrolados, é isso que a gente podia imaginar, mas aí chutaram o pau da barraca, não é verdade. Né? Tem que tomar cuidado com essa questão fiscal, se ele arrebentou o fiscal, aparentemente não. É óbvio que você tem um aumento da arrecadação por conta ainda da reforma tributária, e do outro lado eu tenho a questão orçamentária. Do orçamento monetário, que eu não sei muito bem fazer a conta dos juros que você tem ali, certo? Então eu capto mais caro do que eu empresto. Essa conta é mal feita no Brasil, certo? Então, o orçamento monetário a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas o orçamento fiscal aparentemente está tranquilo. Né? Então, era um pouco isso que eu queria conversar com vocês hoje, né, certo? Quer dizer, a gente tem ainda dois assuntos para falar sobre o milagre, certo? Mas está tarde. Eu vou deixar a questão da modernização agrícola para a próxima aula, certo? Quer dizer, e também os problemas do milagre, principalmente a questão distributiva, que eu deixo isso para a gente conversar mais na próxima aula, certo? Eu vou ir encerrando por aqui, porque já está dando o prazo. E se eu começar mais uma coisa aqui, a gente não vai terminar nunca, certo? Quer dizer, então a gente deixa aqui para a nossa próxima conversa. Eu vou gravar essa próxima conversa, tanto na turma da manhã como na turma da noite. Eu vou deixar uma aula só gravada para vocês, levando em consideração a questão da distribuição, né, a famosa ideia da teoria do bolo, né, que a economia brasileira cresceu, mas não distribuiu, e o governo falou, mas é bom o bolo crescer para ele ficar maior e depois a gente distribui lá na frente, certo? Quer dizer, e a ideia da modernização agrícola, que é uma coisa que começa aqui e que vai perdurar nos governos seguintes, né? Que é a mecanização, a quimificação, aumento da produtividade da agricultura brasileira. São dois temas que estão faltando aí para a gente encerrar esse período do milagre. Tá? E ver um pouco os problemas desse milagre que ele vai deixar para o governo seguinte. Né? Então, vou interromper aqui a minha gravação, são 11h30, e eu não sei se tem discussões aqui, ou se vocês querem falar alguma coisa. Então, eu vou interromper a gravação aqui para vocês ficarem mais à vontade.